Aleluia. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8, a partir do versículo de número 18. Romanos, capítulo 8, versículo de número 18. Você possa abrir o seu coração e permitir o Espírito Santo falar a você nessa noite. Eu tenho certeza que Deus está presente nesse lugar. E a palavra de Deus, ela é comparada como uma semente, que ela cai num terreno, pode ser um terreno de pedras, pode ser um terreno cheio de espinhos, mas existe aqueles terrenos que são bons terrenos. E aonde essa semente cai, ela então vai brotando e produzindo uma árvore, uma planta, e depois disso é produzido um fruto. Que o seu coração venha a ser dessa maneira na presença de Deus. Que cada vez que você entra neste lugar, cada vez que você ouve a palavra de Deus, que o seu coração possa ser essa terra fértil. Porque Deus está esperando pessoas que frutifiquem, pessoas que cresçam, pessoas que dê grandes frutos para a obra dele. E eu tenho certeza que essa pessoa é você. Por isso que o Espírito Santo te trouxe até aqui nessa noite, amém? Romanos capítulo 8, no versículo de número 18, diz assim a palavra do Senhor: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para se comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Amém? Gostaria que você fechasse os seus olhos, abrisse o seu coração, que você pudesse fazer essa oração comigo, para que Deus venha, em nome de Jesus, te instruir, fazer com que você venha entender a palavra dele, a vontade dele para a sua vida, porque eu sei que para quem prega, muitas vezes o pregador é falho, muitas vezes o pregador é incapaz, mas o Espírito Santo de Deus que está nesse local, ele é poderoso para traduzir a palavra dele dentro do seu coração e fazer com que você entenda a vontade do Pai. Permita o Espírito Santo trabalhar na sua vida nessa noite. Ó Pai querido, Pai amado, nós nos rendemos diante da tua gloriosa, santa e eterna presença, meu Deus. Olha, meu Deus, para cada vida agora, meu Deus, que está diante do teu altar, pessoas, meu Pai, que se disponibilizam, pessoas que buscam agora, meu Pai, o teu querer, a tua vontade, que buscam entender, ó Pai, os teus planos, os teus propósitos para as nossas vidas, meu Deus. E nesse momento nós queremos apresentar a nossa vida diante do altar do Senhor e pedir, Espírito Santo, a tua luz, a tua direção, meu Pai, que o Senhor venha como um guia, como o Pai Todo-Poderoso que vá à frente de nós, ó Pai, guiando os nossos caminhos, aplanando, Pai, arrancando toda a pedra de tropeço, toda a obra do inimigo, Pai, que nesse momento venha cair por terra pelo poder e autoridade do nome de Jesus. Nós colocamos a nossa vida ao teu dispor, pedimos assim, Espírito Santo, manifesta, Pai, a tua glória e nos faz entender a tua vontade, pois assim nós queremos andar, ó Pai, não pela vontade da carne, não pelo desejo humano, mas pela vontade e pelo desejo do Senhor nas nossas vidas. Assim oramos e pedimos, Espírito Santo, habita em nós poderosamente e manifesta a tua glória nessa noite, a fim de que sejamos fortalecidos pelo poder da tua palavra. Assim pedimos, ó Espírito Santo, a tua direção, a tua unção, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Louvado seja Deus. Podeis assentar em nome de Jesus. E gostaria de ler mais um texto com você, que está em Atos dos Apóstolos, um pouquinho para trás, capítulo 14, no versículo de número 19, para que nós possamos então compreender e entender o que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui quando ele escreve essa carta às pessoas de Roma. Ele diz: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Então, no capítulo 14, Atos, capítulo 14, nós vamos ler aqui algo que aconteceu na vida do apóstolo Paulo. 14:19, Atos 14:19. Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram Paulo e arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Olhe para mim, e eu quero que você compreenda o que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui. Quando ele narra, ele faz essa carta aos romanos: porque para mim tenho por certo que as aflições do tempo presente
não são de se comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Quem aqui passa por aflição ou tribulação, tem passado ou já passou? Levanta a mão que eu quero ver, por favor. Todos. Todos nós muitas vezes passamos por luta, passamos por dificuldades, passamos por aflições. E muitas vezes, dentro do nosso coração, na nossa vida, a nossa própria carne ou até o próprio inimigo tenta implantar que quando nós passamos por luta, quando nós passamos por dificuldade, está acontecendo algo errado. Porque o cristão, a pessoa que serve a Deus, não deve passar por luta, não deve passar por tribulação. Poxa, eu tenho ido à igreja, eu tenho buscado, eu tenho orado, eu tenho jejuado, eu tenho lido a palavra de Deus, e mesmo assim alguns males, algumas aflições têm atingido o meu coração. O apóstolo Paulo é alguém que poderia parar e dizer assim: poxa, eu tenho servido a Deus, Deus se apresentou na minha vida, Deus fez um milagre grande na minha vida, mas eu tenho passado por aflições, tenho passado por lutas. O apóstolo Paulo, ao invés de escrever essa carta à igreja de Roma, dizendo que as aflições do tempo presente não são comparadas com a glória que há de ser revelada, ele poderia estar escrevendo diferente. Eu estou servindo a Deus, eu estou apresentando o evangelho diante de vocês, mas eu tenho passado por cadeias, tenho passado por lutas, tenho passado por aflições. Poxa, realmente, eu estou duvidando que Deus realmente está comigo. Ele poderia ter escrito essa carta dessa forma, porque o apóstolo Paulo foi um homem que passou por um apedrejamento. Quando nós lemos aqui em Atos capítulo 14, a partir do versículo de número 19, nós vamos entender que os judeus se voltaram contra a vida de Paulo, pegaram ele e começaram a atacar pedras nele, a ponto de Paulo, o apóstolo Paulo, ser dado como morto. As pessoas olhavam para ele, aquele monte de pedra, saindo muito sangue, e Paulo já não tinha mais reação, por causa da dor, por causa da aflição que ele passou naquele momento. Então as pessoas olham para o apóstolo Paulo e dizem assim: esse já era, vamos arrastar ele para fora da cidade, joga lá para os urubus, para as aves que comem carne, comer isso daí, porque isso daí já era. É isso que aconteceu, eles arrastaram Paulo para fora da cidade. Não se importaram nem com o que fazia com o corpo de Paulo, não se importaram em fazer um velório, um enterro. Não, a Bíblia nos narra que ele foi arrastado para fora da cidade e foi jogado. E aí eu trago isso para nossas vidas, porque muitas vezes nós passamos por luta, nós passamos por momentos de apedrejamento, e é nesse momento que muitas vezes nós vemos pessoas que se denominam de Deus, pessoas que são chamadas segundo o propósito de Deus, começarem a murmurar e a dizer: será que Deus realmente está comigo? E nós temos que ter cuidado com isso, porque a murmuração é algo totalmente contrário à vontade de Deus. A murmuração é perigosa, porque nós vemos o povo saindo do Egito, e o povo começa então no meio do caminho murmurar, e a Bíblia nos diz que um caminho que era para ser curto, uma curta distância, o povo então passa de poucos dias que teriam que caminhar, eles passam a ter que caminhar 40 anos no deserto. Eles foram ficando cada vez mais longe da bênção de Deus. Por quê? Porque murmuravam, porque não estavam esperando em Deus, porque não acreditavam na provisão de Deus, no agir de Deus. E quando nós temos, ou nós deixamos o diabo implantar isso dentro do nosso coração, nós passamos a ter uma fé fraca, nós passamos a viver momentos de delicadeza, porque pensamos em parar, em desistir. Poxa, será que Deus realmente vai agir? Será que Deus realmente vai fazer? Nesse mundo nós temos sim muitas aflições, muitas lutas. A Bíblia está nos mostrando isso. O apóstolo Paulo estava dizendo de algo que ele tinha passado, mas ele faz uma declaração maravilhosa, quando ele diz assim, que a glória que há de ser revelada em nós é maior do que todas as coisas. Você sabe o que quer dizer a palavra glória? Quer dizer honra. Ou seja, se você tem passado por luta, se você tem passado por aflição, Deus trará uma glória tal sobre a sua vida, que vai surpreender até mesmo aqueles que estão ao seu redor. Se você tem passado por momentos de dificuldade, se a sua vida tem sido vida de luta, apenas continue crendo e aguardando, porque Deus realmente vai fazer maravilhas na sua vida. Foi isso que aconteceu na vida do apóstolo Paulo. Depois de passar por esse momento, eu acredito que o apóstolo Paulo, ainda com o olho tudo inchado, roxo, das pedradas que ele levou, com os cortes ainda aparentes,
Veja só o que começa a acontecer. Então, a partir do versículo de número 21, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, ele foi apedrejado, mas continuou fazendo a vontade de Deus. Ele foi perseguido, mas continuou dentro da vontade e do plano de Deus. Ele não murmurou. Ele não pensou que Deus não estava com ele, mas ele tinha convicção de que Deus estava com ele. E ele foi pregando então. E a palavra nos diz, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, e Icônio e Antioquia. Olha só no versículo de número 22, a palavra é maravilhosa. E confirmando o ânimo dos discípulos, exortando a permanecer na fé, pois por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Pessoal, estão me apedrejando, estão me caluniando, estão fazendo mal contra a minha vida, os planos que eu tenho feito não têm dado certo. É Deus que não está ao meu lado? Não, é porque existem tribulações, existem aflições, existem lutas. O evangelho não é apenas maravilhas, não. O evangelho é perseguição, é aflição. Jesus passou por isso. Abra sua Bíblia um pouquinho para trás aí. Evangelho de Lucas, capítulo 22, no versículo de número 41. Evangelho de Lucas, capítulo 22, no versículo de número 41. Diz assim a palavra do Senhor, Lucas 22, 41. E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos orava, dizendo, Pai, se queres passa de mim esse cálice, todavia não faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que começaram a cair ao chão. Nós estamos falando de luta, aflição, perseguição. E aí eu quero perguntar a você, será que um momento da sua vida, será que em algum ponto da sua vida, você já passou por uma aflição tal essa, que Jesus estava passando? A Bíblia está nos dizendo que Jesus estava orando de joelhos, e o seu suor então começou a se converter em sangue. Ou seja, dentro da ciência isso é possível acontecer. Quando uma pessoa passa por uma aflição muito grande, então os vasos capilares, esses que são assim mais por cima da pele, eles começam a se estourar. E é essa situação que Jesus estava vivendo. Jesus teria que passar por uma morte de cruz, e ele sabia disso, ele sabia a luta a qual ele teria que passar. E é por isso que então ele vai orar e começa a suar sangue, porque ele tinha certeza que uma obra grande Deus faria, que ele ia ser crucificado, mas não seria à toa, que Deus tinha um plano maravilhoso para fazer através daquela morte na cruz. Ele não desanimou, ele não parou no meio do caminho, ele não ficou murmurando, mas a Bíblia nos diz que ele diz assim, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas em todavia seja feita a tua vontade. Jesus nos ensina, Jesus nos orienta, Jesus nos mostra como é que nós devemos agir, como é que nós devemos fazer. Devemos orar, não devemos correr, não devemos desistir, não devemos murmurar, mas devemos crer, porque Deus irá fazer coisas maravilhosas e extraordinárias. É isso que a Bíblia está nos declarando. E se você tem passado por luta, continue crendo, continue aguardando, porque Deus vai fazer na sua vida. Abra sua Bíblia um pouquinho para frente. Evangelho de João, capítulo 11. Versículo de número 1 a seguir. E nós vamos entendendo que muitas vezes nós passamos por aflições, passamos por lutas, talvez perdemos coisas que nos pertencem, sem ao mesmo saber porque isso está acontecendo na nossa vida. Mas diga assim comigo, Deus tem um propósito para tudo que acontece na minha vida. Vamos repetir com mais convicção, Deus tem um propósito para tudo que acontece na minha vida. Nada acontece em vão.
Nada acontece por acaso, mas é pelos propósitos de Deus, na qual muitas vezes nós não entendemos no momento, mas com a certeza que Deus tem algo grande para fazer. Foi isso que aconteceu na vida desses três: Marta, Maria e Lázaro. A Bíblia diz então no versículo de número 1: estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Versículo de número 2: e Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e que tinha enxugado os pés com os cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Versículo de número 3: mandaram, pois, as suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que amas. Versículo de número 3: mandaram-lhe, pois, as suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Versículo de número 4: e Jesus, ouvindo isso, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Versículo de número 5: ora, Jesus amava a Marta, a sua irmã e a Lázaro. E isso nos leva a entender que, pelo fato de Jesus nos amar, pelo fato de Jesus ter entregado a sua vida na cruz, isso não nos leva a não passarmos por aflições. Isso não quer dizer que nós não tenhamos que passar por lutas, porque a Bíblia está nos narrando que Jesus amava a essa família. Jesus amava tanto essa família a ponto de que toda vez que ele estava ali perto da aldeia deles, Jesus passava na casa deles, passava alguns dias na casa deles, comia, dormia, estava sempre com eles. Mas isso não foi imputado para que Lázaro não fosse atingido por uma enfermidade. E nisso daqui eu aprendo, porque talvez Maria e Marta, e também Lázaro, eles pensavam que pelo fato deles terem Jesus, o Mestre, na sua casa, pelo fato deles serem amigos do Mestre, e do Mestre estar sempre com eles jamais passariam por enfermidade, eles jamais passariam por lutas. Eu tenho certeza que eles tinham essa convicção dentro do coração deles, porque quando nós olhamos, a gente vê que eles não deram muita importância para a enfermidade de Lázaro. Por isso que eles mandam alguém falar com Jesus. Olha só o que eles dizem no versículo de número 3: mandaram-lhe, pois, as suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que ama. Assim, vai lá e avisa Jesus que Lázaro está doente. Foi isso que aconteceu. Está doente, ele está comum, mas como está doente, todo mundo fica doente. Logo ele vai sarar. Só avisa Jesus que ele está doente. O fato deles serem amigos de Jesus, eles pensavam que o pior não poderia acontecer, porque eu creio que se eles olhassem para a gravidade da situação, Marta mesmo teria corrido: Jesus, vamos logo, Lázaro está enfermo, nós precisamos do Senhor lá. Mas não, eles apenas mandam alguém avisar: Lázaro está enfermo. E eles passaram então, vamos dizer assim: somos amigos de Jesus. Jesus curou tanta gente ao nosso redor. Jesus fez tantos milagres, cegos viram, surdos escutaram, aleijados, coxos andaram. Não vai acontecer nada com Lázaro, porque somos amigos de Jesus. E quando nós colocamos isso no nosso coração, que nós estamos imunes de passar por tribulações e por lutas, isso vai prejudicar a nossa fé, porque não buscamos, não oramos como devemos orar, não buscamos Jesus como devemos buscar. Mestre, olha, estamos passando por um problema, nos ajuda, vem logo. Não, eles apenas deixaram a situação do jeito que estava. Vai lá e avisa. Aí chegaram lá e avisaram Jesus, e a Bíblia nos diz ali então, no versículo de número 6, ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar aonde estava. Jesus não deu muita importância. Jesus falou assim: não, deixa Lázaro lá, tranquilo. Porque se o pedido não foi assim de extrema urgência, se Lázaro está apenas enfermo, deixa ele lá, tranquilinho. E a situação foi se agravando. Eu acredito que dia após dia, Lázaro foi enfermando mais e mais, foi ficando mais e mais doente,
Aí então Marta para e olha para Maria e diz: Maria, o que está acontecendo? Por que o nosso irmão, em vez de sarar, está ficando ainda mais doente? Eu acredito que elas começam a questionar entre uma e a outra: nós não somos amigos do mestre, por que é que Jesus não veio curar ainda? Por que é que Jesus não está aqui ainda? Aí depois da situação complicada, aí sim, elas começaram a ficar preocupadas. Mas a Bíblia diz, Jesus faz uma declaração, no versículo de número 11, assim falou depois e disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, e vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Ele, porém, cuidava que falava do repouso do sono. Então Jesus disse claramente: Lázaro está morto. Jesus sabia que Lázaro ia morrer. Mas pelo pedido, que não foi um pedido tão direto, Jesus falou assim: bom, vamos deixar então eles aprender. Vamos deixar eles aprender a me buscar direito, me buscar da maneira correta, porque eu poderia ir lá e curar Lázaro sim, mas se eles acham que eles estão tão por cima assim, deixa ele morrer. Aí Lázaro morreu. E aí sim eu penso que Maria começa a se questionar: poxa, nós somos amigos do mestre, por que Jesus permitiu Lázaro morrer? Tanto que ela faz essa declaração. Marta primeiro, no versículo de número 21, disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Aí logo o seguinte, quando Maria se encontra com Jesus, no versículo de número 38, ela diz assim: tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, e vendo, lançou aos pés, dizendo: Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Olha, Senhor, só pelo fato do Senhor estar conosco, nós não vamos passar por luta, nós não vamos passar por tribulação, nós não vamos passar por aflição. Isso é um engano, isso é uma mentira. Porque quando Jesus está na nossa vida, nós temos a certeza de que Ele irá fazer sim muitos milagres. Quando Jesus está na nossa vida, Ele deixa sim nós passarmos por tribulações e aflições, talvez até por perdas, mas o propósito de Deus será cumprido. Você pode dizer amém? O propósito de Deus será cumprido. Diga isso ao seu irmão: o propósito de Deus será cumprido na sua vida. Aleluia, louvado seja Deus, porque Ele cumpre sim os propósitos dele para a nossa vida. E se existem planos, se existem projetos de Deus dentro do seu coração, que pelo passar do tempo, pela dificuldade, pela luta que você passou, esses planos foram enterrados, esses sonhos foram embora, eu tenho certeza de que Deus pode fazer tudo de novo, que Deus pode restaurar, porque nós estamos fazendo essa campanha, 7 passos para a restituição de Deus, e eu tenho certeza que o Deus que nós servimos, o Deus que nós pregamos aqui, é o Deus que pode restituir todas as coisas na nossa vida. Ainda que os sonhos, ainda que os projetos, ainda que os planos estejam mortos dentro do seu coração, Deus te diz nessa noite, pelo poder e autoridade do nome de Jesus, que serão restituídos todos os teus sonhos, todos os seus planos. A sua família que você pensa que não tem mais jeito, ela terá jeito sim. Aquele irmão que você pensa que não tem jeito, ele tem jeito. Não perca o seu foco, não perca a sua fé. O nosso Deus é um Deus de coisas grandes. Se você tem passado por lutas, se você tem passado por aflição, a glória há de ser revelada na sua vida. A honra de Deus há de vir sobre a sua vida. O nosso Deus é um Deus poderoso. Você pode olhar e falar assim: meu irmão não tem mais jeito, ele está morto, mortinho da Silva, meus planos estão mortos. Foi isso que aconteceu na vida dessas mulheres. A partir do versículo de número 21, disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Deus faz reviver todos os nossos projetos, amém? Ele ressuscitou a Lázaro, ressuscitou aquilo que era mais precioso na vida dessas mulheres, que era a vida do seu irmão.
Ele fez ele sair para fora. Ele ressuscitou Lázaro. No versículo de número 33 diz assim: Jesus, pois, quando viu chorar, também chorando os judeus que com ele vinha, moveu-se muito em seu espírito e disse-lhe: onde puseste? Disseram ao Senhor: vem e vê. E Jesus chorou. A Bíblia está nos narrando que Jesus chorou por essa situação. Por que é que Jesus olha para essa situação e começa a chorar? Será que era porque Lázaro tinha morrido? Digo que não. Porque se Lázaro tinha morrido, amigo de Deus, ele estava com Deus. Mas Jesus chorou, porque ele viu a dor que uma morte causa na nossa vida. Quando nós temos planos que morrem dentro do nosso coração, Jesus se compadece de íntima compaixão. Jesus sofre, Jesus chora. Por quê? Porque Ele deseja que nós tenhamos fé para alcançar aquilo que Ele determinou para a nossa vida. E Jesus então chora. E a Bíblia diz no versículo de número 36, disseram, pois, os judeus, vede como amava. E alguns deles disseram, podia ele que abriu os olhos aos cegos fazer também com que este não morresse? As pessoas estavam questionando o poder de Jesus. Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro. Era uma caverna que tinha uma pedra posta sobre ela. Versículo de número 39, disse-lhe Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse, Senhor, já cheira mal, porque é de 4 dias. Senhor, olha, não tem mais jeito. A minha situação não tem mais jeito. O projeto que eu fiz não tem mais jeito, quebrou, foi por água abaixo. Senhor, olha, a minha família não tem mais jeito. O meu pai, a minha mãe não tem mais jeito. O meu filho não tem mais jeito. Ele está afundado naquela droga. Ele está afundado naquele pecado, naquela destruição, não tem mais jeito. E muitas vezes nós somos arremetidos a pensar dessa forma, que a nossa situação não tem mais jeito. A carne tenta colocar isso dentro do nosso coração, não tem mais jeito. O diabo tenta implantar isso no nosso coração, não tem mais jeito. Não mexe não ora mais, não busca mais, porque não tem mais jeito. Mas quando Jesus está na nossa vida, tudo tem um jeito. Aleluia. Tudo tem um jeito. Porque Deus pode transformar toda e qualquer situação. Versículo de número 40, disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos ao céu, disse, Pai, graças te dou, porque por me haveres ouvido. Eu também sei que sempre ouves, mas isso eu disse por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou em grande voz, Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus, desligai e deixai ir. Aleluia. O milagre aconteceu. Jesus ressuscitou a Lázaro. As pessoas olharam aquela situação, que era uma situação de morte, uma situação de aflição, uma situação de luta. Mas as pessoas passaram a glorificar a Deus, porque quando nós passamos por luta, quando nós temos Jesus ao nosso lado, quando Jesus está conosco, ainda que os nossos planos morram, ainda que as lutas venham, Ele nos garante a vitória. Aleluia. Ele garante que Ele pode fazer tudo novo. E é essa fé que você tem que ter, que Deus irá restituir tudo aquilo que você perdeu. Todas as lutas que você tem passado, Jesus é poderoso para restituir e te dar a vitória. Coloque-se em pé em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E só para a gente finalizar, abra sua Bíblia mais uma vez, em Isaías capítulo 43, versículo de número 1. Isaías capítulo 43, versículo de número 1. Se você não achou, feche a sua Bíblia, apenas escute, diz assim a palavra do Senhor. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome e tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo.
Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem uma chama arderá sobre ti. Feche seus olhos. Isso é uma promessa de Deus para as nossas vidas. Se você tem passado por luta, se você tem passado por dificuldade, por aflição, não perca o seu foco. Não pensa que Jesus se esqueceu de você. Se os seus planos, os seus projetos foram de alguma forma destruídos, se aquele ânimo, aquela empolgação que você tinha tem se aquietado dentro do seu coração, Jesus está dizendo assim: olha, espera, filho, espera, filha, não fique duvidando do meu poder, não creia que não há restituição, não creia que não tem mais jeito, porque eu quero dizer a você hoje que tem jeito sim. Deus é conosco. Deus quer revelar a sua glória, o seu poder. Deus quer fazer com que a sua luta, a sua aflição seja transformado em glória, a fim de que muitas pessoas venham ver que Deus é por você, que o braço de Deus age em favor da sua vida. Aleluia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, nós colocamos a nossa vida e o nosso coração diante do Senhor, porque sabemos sim, ó Deus, que quando nós passamos por lutas, quando nós passamos por momentos de fraquezas, Pai, o nosso coração, a nossa carne, quer dizer que o Senhor não nos irá valer. Mas nós cremos no Teu poder, Pai, que é um poder de restauração, de restituição. Nós cremos que o Senhor faz nova todas as coisas. Assim como o Senhor ressuscitou a Lázaro naquele dia, assim como as pessoas podem ver a sua glória agindo sobre aquela família, que as pessoas também venham ver sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, que as pessoas venham ver a Tua glória, o Teu poder agindo. Meu Deus, vai restaurando a nossa fé, vai restaurando, ó Pai querido, o nosso coração, vai restaurando, ó Pai querido. Toca agora, meu Deus, aonde os planos foram mortos, aonde o diabo conseguiu fazer, ó Pai, os planos serem enterrados. Nessa noite, ó Pai, nós quebramos isso pelo poder e autoridade do nome de Jesus. Declaramos que sim, ó Pai, os nossos planos, os desígnios do Senhor para a nossa vida serão cumpridos, porque o Senhor é aquele que cumpre tudo aquilo que o Senhor prometeu. Restaura a nossa vida, a nossa fé, o nosso coração, nos abençoa, nos dirige, e que nós tenhamos, ó Pai, restituição completa pelo poder e autoridade do nome de Jesus. Assim oramos, Pai, crendo na resposta e no favor do Senhor sobre as nossas vidas. Em nome santo de Jesus. Você pode dizer amém?